diferente. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina do serviço, amém? Amém? Nós já falamos aqui de várias disciplinas, né? Mas a primeira disciplina que nós meditamos e que nós aprendemos foi a disciplina da meditação, certo? A segunda disciplina que nós aprendemos foi a disciplina da oração. A terceira foi a de jejum. A quarta foi estudo. A quinta foi simplicidade. A sexta foi solitude. E a última que nós tivemos aí a semana passada foi sobre submissão. Amém, irmãos? E hoje nós vamos estar falando da disciplina de serviço. Em primeiro lugar, nós temos que saber primeiro o que é disciplina. O que é disciplina? Nada mais é do que obediência. Obediência significa disciplina, né? Nós temos que ter obediência, temos que ter disciplina em vários lugares e em vários ambientes que nós vivemos. Por exemplo, você tem que ter disciplina no seu trabalho, né? Você tem que seguir algumas disciplinas para que você possa estar dentro de uma empresa, né? Você tem que ter disciplina para que você possa entrar na casa de Deus. Você tem que ter disciplina para que você possa viver em convívio com outras pessoas, não é isso? Você tem que ter algumas regras. E disciplina é isso. E o que significa serviço? Serviço é o ato de você colocar um esforço em alguma coisa, num trabalho. Isso é serviço. Amém? E o maior exemplo que nós temos de obediência e de serviço é de Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. E nós vamos estar falando do serviço através de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ver aqui o maior exemplo de obediência e de serviço em Cristo Jesus. Nós vamos estar aqui vendo o maior exemplo de submissão em Jesus. Vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa terminar dentro do horário, pastor. Estou falando assim porque a Simone fala que... Diz a Simone que eu falo demais. Então tem que... Amém, irmão? Já achou? Acharam? Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o maior exemplo aí de obediência, de disciplina, de serviço, de submissão. Está aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. No 7, mas se a si mesmo numa reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, o maior exemplo de disciplina e de obediência, Jesus. Paulo está declarando aqui, a igreja de Filipenses, Paulo estava preso quando ele declara isso. O que houve naquele tempo quando Paulo declarou isso? A igreja estava em conflito, havia muita discussão no meio da igreja, havia muita inveja no meio da igreja. E Paulo está ali preso em Roma, e Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E Paulo está dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês não podem viver dessa forma, vocês não podem maltratar um ao outro, vocês têm que pensar como Cristo pensou. Então ele dá o exemplo de como a gente tem que ser, como a gente tem que tratar o nosso próximo, como a gente tem que se tratar no meio da igreja. Paulo estava tentando mostrar para a igreja, e mostrou de uma forma espetacular,
Então Paulo usa o exemplo de Jesus e diz aqui para a igreja de Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Deus, em Jesus. Então Paulo ele está mostrando a questão da obediência, da submissão de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus ele abre mão da sua glória. Jesus ele abre mão de estar junto ao Pai. Jesus ele se esvazia de si mesmo para obedecer ao Pai. Ele abre mão dos seus atributos, da sua divindade, para poder nos salvar. Ele abre mão de tudo que ele tinha, de estar sendo adorado pelos anjos, arcanjos e querubins. Olha só, ele abre mão de estar na sua glória, ele abre mão de estar junto ao Pai, ele abre mão de tantas as coisas, para poder nos salvar. E ele deixa um exemplo de como nós temos que servir ao Senhor. Enquanto muitos hoje em dia estão buscando a glória, estão buscando o poder, Jesus ele deixa um exemplo para mim e para você. Ele faz ao contrário, caminhou ao contrário de Jesus. Ele desce da sua glória, ele desfaz de todo o seu poder, se esvazia de todo o seu poder e habita entre nós, se esvazia para se tornar homem, para se tornar servo, para se humilhar, para morrer uma morte de cruz. Aí naquele tempo a morte de cruz era a morte mais humilhante que tinha. Jesus ele se humilha por mim e por você. Ele é obediente ao Pai. Ele tem obediência ao Pai, porque lá quando Adão e Eva pecaram lá, nós fomos separados de Deus, não é isso? Estamos separados de Deus. E Deus ele cria um plano perfeito. E via Jesus, seu Filho, para nos salvar. E Jesus ele vem obediente, e vem e toma a forma de homem, e se faz como homem, e sente as mesmas dores que nós sentimos, e morre, e se entrega naquela cruz do Calvário, por amor da minha vida e da sua vida. Ele é obediente ao Pai, ele vem servir. Esse é o maior exemplo de obediência e de serviço, Jesus. Esse é o maior exemplo de submissão. Ele se submete a vir a essa terra e morrer a nossa morte. Você sabe o que é o ao contrário de submissão? É desobediência. O ao contrário de submissão é rebeldia, é rebelião, é revolta. E vale a pena nós compararmos o maior exemplo que nós temos, Jesus, com o maior exemplo de insubmissão, que é Lúcifer, Satanás, o diabo, aquele que tentou Jesus no deserto, aquele que tentou a Jó. Esse é o maior exemplo de desobediência, de insubmissão, de rebeldia. Lúcifer. Quem é Lúcifer? Quem foi Lúcifer? A palavra de Deus vai dizer para nós que Lúcifer era um anjo de luz, um anjo que foi criado para servir a Deus, para adorar a Deus. Diz a palavra de Deus que ele era um anjo perfeito, sábio, bonito. Entre as criaturas celestiais, Lúcifer era o mais bonito, o mais lindo, era Lúcifer. Ele tinha acesso ao trono de Deus, ele adorava a Deus, ele contemplava a Deus. Ele tinha acesso ao trono de Deus, Lúcifer. Mas diz a palavra de Deus que foi achado iniquidade no coração de Lúcifer. Lúcifer, por ele ser um anjo perfeito, por ele ser um anjo maravilhoso, por ele ser sábio, por ele ser um anjo de luz, diz a palavra de Deus que ele andava sobre as pedras alforriadas, então ele tinha muito resplendor, Lúcifer, mas foi achado iniquidade no coração dele. Ele queria e desejava fazer um trono acima do trono de Deus.
E para isso ele corrompeu, diz a palavra de Deus, que ele corrompeu 1/3 dos anjos, para que se cumprisse aquele desejo que tinha no coração dele, de construir um trono acima de Deus. Eu só estou contextualizando a palavra aqui, irmãos, para que depois nós possamos entrar no serviço. Então, Lúcifer, ele quer colocar um trono acima do trono de Deus, quer ser adorado, ele não quer mais ser criatura, ele quer ser agora criador, ele não quer mais servir, ele quer ser servido. E há uma grande rebelião, e Deus pega agora Lúcifer e joga na terra, e Lúcifer ali agora está na terra, e Deus, pela sua infinita sabedoria, agora ele cria um novo ser, para adorar, ele cria uma nova criatura, para dar honra, para dar glória a ele, ele cria agora o ser humano, a sua imagem e semelhança, e diz a palavra de Deus, que Deus ele cria o jardim do Éden, e coloca o ser humano, aquela criatura que ele fez, a sua imagem e semelhança, e coloca lá dentro do jardim do Éden, para que ele pudesse cultivar aquele jardim, para que ele pudesse cuidar daquele jardim. E diz a palavra de Deus, que Deus ele dá uma ordem, ó, vocês podem comer de tudo que há nesse jardim, tudo que tem aqui é de vocês, tudo que tem aqui vocês podem usufruir. E coloca o homem lá, e fala para o homem, ó, só não pode tocar naquela árvore ali, ó. E Satanás, diabo, Lúcifer, irado, porque agora Deus cria agora o ser humano, a sua imagem e semelhança para o adorar, e esse era o papel de Satanás, adorar a Deus, e ele deixou de adorar a Deus, ele queria ser adorado, ele deixou de servir a Deus, e agora Deus cria alguém, um ser, para adorar, para o servir. Então ele se infiltra lá no jardim do Éden, ele entra dentro do jardim do Éden, e diz lá em Gênesis capítulo 3, que ele vai até a Eva, e diz a palavra de Deus, que ele pergunta para Eva assim, ei, Deus falou para você que você não era para você comer desse fruto, dessa árvore? E aí Eva diz, não, ele falou que eu posso comer de tudo, de todas essas árvores, mas essa daqui eu não posso comer, porque certamente se eu comer desse fruto, certamente eu morrerei. E Satanás, bem astuto, diz a palavra de Deus, que ele diz, não, você não vai morrer. E ele é assim, irmão, não, você não vai morrer, certamente quando você comer desse fruto, você vai passar a conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Olha, diz a palavra de Deus, que Eva vai e pega aquele fruto, come daquele fruto, dá a Adão aquele fruto, e a partir dali ele conhece o bem e o mal. A partir dali ele já se esconde de Deus, e Deus todos os dias ia visitar Adão e Eva. Olha só o privilégio, todos os dias ele estava lá no jardim do Éden, para visitar, para conhecer, para saber o que Adão tinha feito ali no jardim do Éden. De repente Adão já não está no lugar que sempre estava. Adão, onde você está, Adão? Então eu estou escondido aqui, porque a mulher me deu lá o fruto que não era para comer, ela me deu, então eu estou nu. E Deus vai lá e tira o ser humano, tira Adão de lá do jardim do Éden e coloca agora na terra. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele tinha falado para Adão e Eva, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E não houve isso. Adão e Eva não morreu. Adão e Eva só foi tirado do jardim do Éden e colocado lá fora. Mas Deus ele não é mentiroso, irmão. Adão e Eva morreu sim, espiritualmente. Espiritualmente eles estavam mortos. Você já viu uma pessoa morta viva? A pessoa viver por viver uma vida sem sentido. É assim, irmão. Sem Jesus a nossa vida fica sem sentido. A nossa vida não tem sentido sem Jesus. A nossa vida se torna vazia, como diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus ele cria a terra era sem forma e vazia. Foi assim que Jesus nos encontrou, sem forma e vazio. Eu não sei você, mas foi desse jeito que Jesus me encontrou.
como diz lá em Gênesis capítulo 1, sem forma e vazio. E diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, que o Espírito de Deus reparava sobre as águas, e Deus ali, Ele cria a luz, e que haja luz, e houve luz. Foi assim quando Jesus nos encontrou, Ele trouxe luz para as nossas vidas. Se você for pegar lá em Efésios capítulo 2, abre aí para mim, Efésios capítulo 2, versículo 1, pode colocar aí, Wellington. E nos vivificou, estando vós mortos em suas ofensas e pecados. Olha só, olha como que Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou mortos em nossas ofensas e pecado. Em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora governa os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes estávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então foi dessa forma que Jesus nos encontrou, ou não foi assim que Jesus te encontrou? Sem forma e vazio, vivendo uma vida sem sentido, morto em seus delitos e pecados. Jesus agora nos encontrou, e agora nós somos filhos, e agora há luz em nós. Foi assim que Jesus nos encontrou, não foi? Jesus, Ele começou a colocar as coisas em seus respectivos lugares, como Deus Ele fez lá na criação da terra. Ele começou a fazer separação, colocar as coisas em seus devidos lugares. E quando Jesus nos encontrou também foi assim, não foi? Ele não começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele não começou a mudar aquilo que era treva. Ele não começou a mudar na minha e na sua vida. Ele não começou a fazer separação das coisas na nossa vida, irmãos. Aquele que era mentiroso, agora não é mais mentiroso, porque é a luz. É ou não é, irmão? Aquele que roubava não rouba mais, porque agora há luz. Aquele que fazia as coisas erradas não faz mais, sabe por quê? Porque há luz agora. Foi assim que Jesus nos encontrou, cheios de falhas, cheios de pecados, no lamaçal do pecado, e Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Agora nós somos salvos, pela graça somos salvos. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Estávamos perdidos e Jesus nos achou. Jesus nos achou. E agora o que acontece conosco? Depois que Jesus nos achou, depois que nós somos encontrados por Jesus, há em nossos corações um sentimento de gratidão. Agora nós somos gratos porque Jesus nos salvou, porque Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Então agora nós temos uma gratidão com Jesus, porque nós estávamos perdidos, Ele nos achou, tirou lá do lamaçal do pecado, mudou a nossa história, mudou a nossa vida, mudou o nosso jeito de viver. Há um sentimento agora de gratidão em nossas vidas. Eu não sei se com você foi assim, irmão, mas eu estou falando de mim mesmo. Quando Jesus me encontrou, eu estava perdido, e Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida. Agora gerou em mim um sentimento de gratidão. Eu acho que também aconteceu assim com você. Veio esse sentimento de gratidão, veio esse sentimento de adorar a Deus, veio o sentimento de retribuir aquilo que Jesus fez conosco. Esse é o sentimento. Então o que nós fazemos? Poxa, se Jesus mudou a minha história, se Jesus mudou a minha vida, se Jesus transformou a minha dor, se Jesus transformou a minha tristeza em alegria, se Jesus mudou a minha história, por que não pode mudar a história do meu amigo? Por que não pode mudar a história dos meus conhecidos? Por que não pode mudar a história da minha família?
E há esse sentimento dentro do nosso coração. E o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos, queremos evangelizar. Queremos mostrar a Deus a gratidão que nós temos. Agora nós queremos passar a servir a Deus. Então nós vamos até os nossos amigos, vamos até a nossa família, poxa, e falamos de Jesus. Ó, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Nós somos nos nossos familiares, falamos as mesmas coisas. Jesus muda, Jesus transforma. Olha o que Jesus fez comigo, Ele transformou a minha vida. E há esse desejo de nós servirmos a Deus. Há esse desejo de nós proclamarmos o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que proclamar o reino de Deus. Nós temos que ir pelo mundo pregar o evangelho. Em todos os pastores, em todas as igrejas, em todos os púlpitos fala que nós temos que servir a Deus. Então há esse sentimento de nós queremos servir, esse sentimento de gratidão. E aí levamos as pessoas à igreja. Eu vou levar o meu amigo, porque ele está passando por alguma situação lá, e a situação é precária, então eu vou levar meu amigo até Jesus, eu vou levar meu familiar até a igreja, porque lá a palavra de Deus vai falar com ele, Jesus vai falar com ele da mesma forma que fala comigo. E aí você traz o seu amigo para a igreja, e seu amigo vem e você fica alegre, fica contente. Nossa, eu consegui evangelizar, eu consegui trazer uma alma para Jesus. Mas de repente o seu amigo está aqui dentro da igreja, e de repente a palavra não fala com o seu amigo, a palavra não fala com o seu parente. A palavra que o pastor ministrou não tem nada a ver com aquilo que o seu amigo ou o seu parente estava passando. Então gera em nós um sentimento de decepção, de tristeza. Poxa, mas Jesus não falou com o meu amigo. Poxa, ele não vai mais voltar para a igreja. Não volta mais para a igreja porque a palavra não falou com ele. Poxa, eu lutei tanto para que ele pudesse vir para a igreja. Eu lutei tanto para que ele pudesse ouvir a palavra, mas a palavra hoje não falou com ele, não falou com o meu parente. Meu Deus do céu. E vem o sentimento de tristeza. Outra coisa que nós fazemos bastante é lá no serviço, no trabalho, a gente falar de Jesus. Ó, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Cara, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas a pessoa não faz, gera um sentimento de tristeza. Gera um sentimento de angústia, porque, poxa, caramba, eu quero evangelizar. Eu quero cumprir todos os mandamentos, os propósitos de Deus. Eu quero cumprir esses mandamentos. Eu quero servir a Deus. Mas eu não consigo. Não dá, porque eu falo de Jesus, as pessoas não ouvem. Eu levo as pessoas para a igreja, as pessoas ficam dispersas, as pessoas não ouvem, meu amigo não ouve, meu parente não ouve. Poxa, é ruim, esse negócio de servir, de evangelizar não é para mim. Isso aí deve ser para o evangelista, isso aí deve ser para o pastor, isso aí deve ser para os líderes da igreja, mas para mim não é, porque toda vez que eu vou evangelizar, toda vez que eu vou servir, está errado. Então deixa esse negócio de servir para lá, deixa esse negócio de servir para os pastores, deixa esse negócio de servir para os líderes. Eu vou só ir para a igreja, eu vou servir ao Senhor só lá na igreja. Na rua, eu não vou servir a Jesus, porque não adianta, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir de Deus, então eu não vou mais servir a Deus. Esse é o sentimento que é gerado em nós quando nós não conseguimos evangelizar ou falar de Jesus. Oh Jesus, esse é o sentimento. Sabe por que nós não conseguimos, irmãos, evangelizar? Sabe por que nós não conseguimos servir ao Senhor? Porque para servir o Senhor não é fácil, irmão. Precisa ter obediência. Não é de qualquer maneira que você vai servir ao Senhor. Você precisa seguir algumas regras, seguir alguns estatutos. Não é de qualquer maneira. Você entra dentro de uma empresa de qualquer maneira, você serve dentro de uma empresa de qualquer maneira. Você não serve dentro da sua empresa de qualquer maneira. Você tem que seguir algumas regras. Você tem que ser obediente a essas regras.
E no reino de Deus não é diferente, irmão. No reino de Deus não é bagunçado não, como a gente acha, servir a Deus, eu vou servir. E você pode servir. Servir, qualquer um pode servir, irmão. Tem que ter alguns princípios. E é por isso que Deus nos trouxe aqui. É por isso que Deus nos deu esse tema. Por isso que Deus nos deu essas disciplinas espirituais, para que nós possamos seguir as disciplinas espirituais, para que nós possamos servir ao Senhor. Sem as disciplinas espirituais não tem como nós servirmos ao Senhor, irmão. Se nós não seguirmos as regras, não tem como nós servirmos ao Senhor. E quais são as disciplinas? Eu já falei, mas vou repetir novamente. Quais são as disciplinas? Quais são as disciplinas espirituais? Vamos lá. E essa daqui, irmãos, essas disciplinas são apenas algumas disciplinas. Não são todas. Essas disciplinas, irmãos, é o caminho para que você possa chegar a Deus, a Jesus. Não tem como você chegar a Jesus se não for por essas disciplinas. Não tem como você servir se não for através das disciplinas, das regras do reino de Deus. Não tem como. Você precisa saber do caminho. Para você chegar em algum lugar, você precisa saber o endereço. Você precisa saber do caminho para chegar naquele ambiente, naquele lugar. E no reino de Deus é a mesma coisa, irmão. E qual é esses caminhos? O primeiro que nós falamos sobre as disciplinas espirituais é a meditação. Para que serve a meditação? Por que eu devo meditar, irmão? Você gravou, você escreveu sobre a disciplina que você ouviu durante as quinta-feiras? Se você não escreveu, se você não guardou, irmão, infelizmente, você vai estar perdido. Você vai estar perdido, porque você não vai saber o caminho. Você já viu uma pessoa perdida sem saber o caminho? Como é ruim, sem saber o endereço, aonde vai chegar. Entra numa rua, sai em outra, meu Deus do céu, mas não chega em lugar nenhum. É assim, irmão, da vida espiritual. Às vezes nós não chegamos em lugar nenhum. A nossa vida espiritual está parada, sabe por quê? Porque a gente está perdido, não sabe as direções. Então, para que serve a meditação? Para que eu vou meditar? A meditação, irmão, serve para que você possa refletir em Deus. A meditação espiritual, ela serve para que você possa meditar em Deus, refletir em Deus. A meditação espiritual é diferente da meditação dos nossos dias de hoje, como já foi explicado aqui pela nossa irmã Thaís. É totalmente diferente. A meditação dos dias de hoje é você se esvaziar de tudo e deixar sua cabeça vazia. E a palavra de Deus diz que a mente vazia. Já viu esse dito aí? Cabeça vazia é o quê? Nem é bíblico, isso é um ditado. Nem é bíblico, é ditado. Cabeça vazia, oficina do diabo. A meditação dos tempos de hoje é você esvaziar a cabeça, esvaziar a mente. Só que tome cuidado. Se você praticar essa meditação dos dias de hoje aí, cuidado. Porque a tua cabeça, se estiver vazia, vai ser ninho de Satanás, viu? A meditação espiritual é totalmente diferente. A meditação espiritual é você encher a sua mente das coisas de Deus, contemplar a Deus através da palavra, através da criação de Deus. É você poder meditar em Deus. É necessário você meditar. É necessário, antes de você servir, você conhecer a Deus. Outra disciplina que nós falamos aqui, a oração. Por que é que nós temos que orar, irmão? Tem gente que não ora. Tem gente que ora só na igreja.
e só ora quando o pastor pede para orar. Mas por que nós devemos orar? Sem oração, irmão, não tem como você ter comunhão com Deus. Sem oração não tem acesso a Deus, você não consegue conversar com Deus. Não tem como você ter acesso a Deus sem oração. É só através da oração que você vai se relacionar com Deus. Sem oração não tem como nós nos relacionarmos com Deus. É um relacionamento vazio. É um relacionamento sem sentido. É um relacionamento sem troca. Sem oração. Então a importância de nós estarmos orando. Essa disciplina é o caminho para que você possa chegar até a Deus, para que você possa servir a Deus. Uma outra disciplina que nós aprendemos aqui foi o jejum. Por que nós devemos jejuar? Eu jejuo porque eu quero alcançar uma bênção. Eu jejuo porque eu quero alcançar a minha casa própria, o meu carro. Nós aprendemos que o jejum não serve para isso. O jejum não é para isso, para fazer barganha com Deus. O jejum não é para isso. O jejum é mais uma forma de nós adorarmos a Deus. É mais uma forma de nós escutarmos a Deus. O jejum ele não serve para nós barganharmos com Deus. O jejum serve para matar a minha e a sua carne. Para estarmos mais sensíveis à voz de Deus. Para estar mais sensível ao direcionamento de Deus. É por isso que nós jejuamos. Muitas vezes nós achamos assim, poxa, mas como aquele pastor é espiritual, como que aquele pastor ali, Deus fala com ele? Sabe por que fala? Porque jejua, porque está sensível à voz de Deus. Sabe por que ele não fala com você? Porque talvez você esteja fazendo o jejum da maneira errada. Você está querendo tirar proveito de Deus. Talvez você esteja fazendo o jejum por fazer, não sabe nem por que está fazendo o jejum, mas através das disciplinas espirituais você está ciente para que serve o jejum. Outra disciplina que nós aprendemos aqui foi a questão do estudo. Por que temos que estudar? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso se revela através de um livro. Não tem como você conhecer a Deus se você não lê a Bíblia, irmão. Não tem como. Por isso você precisa estudar, porque Ele se revela dentro da palavra de Deus. Ele se revela através desse livro aqui, Nós só temos conhecimento de Deus através da Bíblia, e isso é o que Ele se deixou revelar. Está aqui na Bíblia. Por isso a importância de nós lermos, meditarmos na Bíblia, estudarmos a Bíblia. Outra disciplina que nós aprendemos aqui, deixa eu correr que já está avançando a hora. Por que temos que ser simples? Nós aprendemos sobre a simplicidade. Por que devemos ser simples? Porque quando nós estamos cheios das coisas, irmão, fica muito mais difícil de nós servirmos a Deus. Quanto mais nós temos, mais dificuldade nós temos de servir a Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais você tem, mais você tem que trabalhar. E quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para Deus. Você sempre tem uma desculpa. Ô irmão, vamos fazer uma vigília ali? Não dá não, por causa que amanhã eu vou trabalhar. Ô irmão, vamos na casa de uma pessoa ali, fazer uma oração? Não dá não, porque, eu estou cansado, cheguei agora do trampo. Cara, vamos fazer ali, rapaz, vai ter um culto ali. Não vai dar. Por quê? Porque você tem que trabalhar para manter as coisas. Agora, quanto mais simples você for, não que você não possa ter as coisas, não,
Mas quanto mais simples você for, muito mais fácil vai ser para você servir ao Senhor. Muito mais tempo você vai ter de servir ao Senhor. Porque você não vai estar preocupado com tantas coisas. E nos dias de hoje, irmão, quantas pessoas estão preocupadas com tantas coisas? Você está aqui dentro, mas já está pensando no amanhã. Como eu sempre digo, poxa, já estou atrasado para amanhã. Quando eu estou trabalhando é assim. Então, quanto mais simplicidade, mais fácil vai ser de você servir a Deus. As coisas não vão tomar o lugar de Deus. Outra disciplina que nós aprendemos aqui foi a questão da solitude. Por que nós temos que viver na solitude? Desempenhar a solitude. O que é a solitude? É a prática de isolamento? Não. É você se privar, irmão. Jesus, ele sempre fazia isso. Jesus, ele saía para curar, para libertar, para fazer vários milagres. Mas tinha um momento que ele saía e ficava só. Ele a sós com Deus. Você já ficou a sós com Deus? Você já viveu a solitude? Você precisa estar só com Deus. Você precisa conhecer quem é a Deus. E é só através da solitude. É só através do momento que você reserva para Deus. Um momento seu e Deus. Isso é a solitude. E nós tivemos a última agora, que foi a submissão, a obediência. Submissão nada mais é do que a obediência. Nós aprendemos que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre o serviço. O que é o serviço? Em primeiro lugar, nós temos que conhecer quem é a Deus, para nós fazermos o serviço, irmão. Você já sabe agora o caminho, certo? O caminho já foi te dado. Durante esse mês todo, você pegou e anotou o caminho. Não tem como mais você errar. Agora é só você colocar no seu GPS espiritual, que ele vai te levar ao caminho. Agora nós vamos falar do serviço. Porque através dessas disciplinas espirituais, Jesus, ele vai te revelar o serviço, para que você possa servir a Ele. Então vamos falar do serviço. O que é o serviço? Primeiro você tem que conhecer quem é a Deus. Você precisa saber quem você está servindo. Não tem como você servir uma pessoa que você não conhece. Ou tem? Você precisa conhecer. Então o primeiro passo, conhecer a Deus. O segundo passo está lá em João capítulo 14. e 21. Você primeiro precisa conhecer a Deus. E segundo, conhecer os mandamentos de Deus. Sem você conhecer os mandamentos de Deus, não tem como você servir a Deus. E diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Então, segundo passo, você precisa conhecer. Se você passou a conhecer a Deus, agora você tem que conhecer os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Está lá em Mateus 22, vamos lá para Mateus 22. Mateus 22, 35. Do 35 ao 40. Não, melhor, vamos ler aqui. Do 36 até o 40. Diz assim, ó.
Mestre, qual é o grande mandamento? Isso aqui eram os fariseus querendo questionar a Jesus, querendo saber qual eram os mandamentos. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo: semelhantemente a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Amém? Você precisa primeiro conhecer quem é Deus. Depois conhecer quais são os mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo a ti mesmo. Olha só, irmão. Nós queremos servir a Deus. Nós temos um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Então nós queremos servir a Jesus, não é isso? Nós queremos pregar o Evangelho. Mas aqui está o segredo. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E o mandamento do Senhor é esse: amará ao Senhor teu Deus de todo o coração e amará o teu próximo como a ti mesmo. Você quer servir a Jesus? Sirva ao seu próximo. Você quer amar a Deus? Ame ao seu próximo. Lá em Mateus também 25, vamos lá para cima. Mais um pouquinho para cima, 25, capítulo 40, versículo 40. E respondeu o rei, e dirá: em verdade vos digo que quando fizeste isto a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então Deus já está te dando direcionamento para que você possa servir a Ele. Ele já está te dando o caminho das pedras. Esse é o caminho das pedras. Você quer adorar a Deus, você tem um coração grato, sirva ao seu próximo. Porque quando você serve ao seu próximo, você está amando a Deus. Olha só, você está amando a Deus e está fazendo algo para Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui: quando fizeste a um desses pequeninos, está fazendo a mim, fizeste a mim. Esse é o caminho das pedras para que nós possamos adorar a Deus, para que nós possamos servir a Jesus. Amar o próximo, amar as pessoas. E como que nós vamos amar as pessoas? Pastor, eu não tenho esse amor pelo próximo. Eu não tenho esse negócio de servir, esse negócio de chegar perto assim, não é um negócio legal. Me dá uma repulsa, me dá um... Não tem como você amar a Deus. Você está deixando de cumprir um mandamento, que é amar o teu próximo. Amar a Deus é amar o próximo, porque isso arde o coração de Deus. Se nós formos pegar a palavra de Deus aqui, Jesus ele sempre amou pessoas. Jesus ele estava sempre ajudando pessoas. E ele deixa um exemplo para nós. Se a gente for lá em João 13, lá, a questão de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ele deixa um exemplo ali para nós. Naquele tempo, hoje não, hoje já não tem mais valor, isso não tem mais valor, porque hoje todo mundo usa um tênis, todo mundo usa uma sandália, as ruas já são asfaltadas, as pessoas andam de carro, então já não tem mais esse valor, a lavação dos pés. Mas no tempo de Jesus tinha um grande valor, porque as pessoas andavam descalço, porque as ruas eram de terra, então tinha um grande valor. E Jesus estava ali na ceia com seus discípulos, e quando eles sentam ali na ceia, precisava naquele tempo lavar os pés. E esse serviço de lavar os pés era o serviço para serviçal, para aquela pessoa que era deixada de escanteio, talvez, aquela pessoa que era escrava. Ninguém queria fazer isso, ninguém queria lavar os pés de ninguém. E aí vem Jesus e pega e lava os pés dos discípulos. Os discípulos ficam meio assustados. Poxa, mas por que o Senhor está lavando os nossos pés? Não, o Senhor não pode fazer isso. Isso não é certo o Senhor fazer. E Jesus está ali lavando os pés dos discípulos. E lava os pés dos discípulos.
Ele estava mostrando como é que temos que servir. E muitas vezes nós nos sentimos igual aos discípulos. Nós não queremos servir a ninguém. Nós não queremos lavar o pé de ninguém. Nós não queremos lavar o pé de ninguém. Nós não queremos ajudar a ninguém. Nós até ajudamos, mas ajudamos assim de uma forma que não venha nos prejudicar. Mas Jesus, ele deixa uma lição para mim e para você. Você precisa servir. E servir é cuidar do próximo, é cuidar do necessitado, é cuidar do mais carente. Jesus, ele deixa uma grande lição para mim e para você. Tem muitas pessoas que fazem faculdade de teologias, muitas pessoas vão para teologia, muitas pessoas estão ali naqueles estudos, até com a motivação de ser um missionário, de querer pregar o evangelho, mas aí as pessoas fazem lá a teologia, não estou dizendo que é errado fazer, tá, irmãos? Eu só estou tentando mostrar aqui algumas coisas para os irmãos. Então a pessoa vai lá e faz teologia até com a motivação certa de fazer um trabalho missionário, e chega lá, aprende a respeito das escrituras, aprende a respeito de Deus, das coisas de Deus, né? E aí sai dali estudado, letrado, sai dali formado, e sobe em cima dos púlpitos e prega ousadamente, e prega de uma forma eloquente, do conhecimento, que a gente vê um conhecimento grande, um conhecimento que a gente fica até de boca aberta com o conhecimento das pessoas. Mas muitos deles saem de dentro das faculdades sem o principal aprendizado, que é de servir. A pessoa, ela sai voando, pregando, e ela acha que só de pregar ela está servindo a Deus. Quando você fala para a pessoa assim, vamos ali servir uma pessoa, a pessoa, ela já se esquiva. Você vai passar a conhecer pessoas assim, pessoas que são servas, mas serve só do jeito dela, da maneira dela. É o famoso servo fariseu. Você conhece o fariseu, o religioso? Então a pessoa, ela só serve quando é conveniente a ela. A pessoa só serve quando vai ter algum retorno para ela. Esse é o servo fariseu, aquele que só serve quando a obra é grande, quando ele vê que a obra que ele vai fazer, muitas pessoas vão ver, quando ele vê que tem as luzes, os holofotes, tem muitas pessoas dando tapinha, muitas pessoas vão reconhecer o trabalho dele, então ele serve. O servo fariseu, ele é assim, irmão. Ele só serve quando alguém está olhando. Você já conheceu pessoas assim? Que só serve quando o pastor manda, quando um líder manda. Esse é o servo fariseu, o servo religioso. Só faz se alguém estiver vendo, só faz se ele for ganhar aplauso. E ele tem sempre aquela falsa modéstia. Não sei se você já viu gente assim, que serve com aquela falsa modéstia. Ah, eu fiz porque precisa fazer, você sabe, né? E eu sou apenas servo, eu só sirvo. Mas está doido para ouvir um elogio de alguém, de um pastor, está doido para ouvir um elogio das pessoas. Esse é o servo fariseu. Há uma diferença entre o servo e a quem serve. Servir, quando nós decidimos a servir, quando você decide servir, você ainda está no controle das coisas, porque é você quem serve. Você decide quem você serve, a hora que você serve, o momento que você serve. Agora, quando você é servo, é diferente. O servo, ele não tem opinião, irmão. O servo, ele não tem direito. Ele abre mão do seu direito. Ele não procura a obra grande. Ele não se dedica só à obra grande, ele se dedica à obra pequena também. Está precisando lavar um banheiro lá, ele vai lá e lava o banheiro.
Está precisando limpar uma cadeira, ele vai lá e limpa a cadeira, porque ele não se importa com o tamanho da obra, ele não se importa com quem está vendo. Sabe por que ele não se importa? Porque ele já teve um relacionamento com Deus, ele já conheceu a Deus através das disciplinas espirituais, então ele sabe a quem ele está servindo, ele só quer um espaço para ele poder servir, para ele se ser um servo. Agora a pessoa só que serve, irmão, ela procura, antes de servir, ela procura fazer cálculo, ela procura se estruturar, ela procura saber quem vai ver aquela obra, ela procura saber se vai ter um retorno para ela depois. Olha só a pessoa que serve, só serve. Ela procura anotar quem vai estar lá, ela procura ver quem vai aplaudir, ela procura saber se vai ter um retorno depois para ela. As pessoas que ela está servindo, ela quer saber se futuramente essas pessoas vão retribuir aquilo que ele está fazendo. Você conhece pessoas assim? Pessoas que falam assim: eu não vou ajudar, sabe por quê? Porque essa pessoa está se aproveitando de mim. Eu não vou fazer porque a pessoa, ela é muito esperta, ela vai tirar proveito de mim. Você já viu pessoa que serve desse jeito, irmão? Servir a Deus não é de qualquer jeito não. Servir a Deus é caro, irmão. Servir a Deus é caro. Custa caro, custa tempo. A pessoa que só quer servir, ela sempre olha o tempo. Não vai dar tempo para mim. Vou gastar muito dinheiro. Não vai dar tempo. Irmão, essa é a pessoa que só serve. Agora o servo, ele só procura um espaço, uma brecha, para poder só servir. Olha, irmão, aquele que você vê que faz os serviços mais desprezíveis, esse é servo. Aquele que faz os serviços mais pequenos, que as pessoas não querem fazer, esse é o verdadeiro servo. Servo não é aquele que quer ver as coisas grandes, as coisas acontecendo, e aquele fuzuê, aqueles aplausos. Esse não é o servo. Quando você vê pessoas assim, irmão, pessoa que está servindo, que faz o trabalho, que faz a obra de Deus, mas quer aplauso, mas quer ser reconhecido, se o pastor não falar nada para ele, ele fica bravo. Já viu pessoas assim? Pessoa que serve, irmão, ele só serve se o nome dele estiver na escala. A pessoa que serve, irmão, ela só faz se o pastor mandar. Agora o servo não, ele só precisa de um espacinho. Não tem ninguém aqui para tocar, o servo ele fica só olhando. Mas se alguém me der a oportunidade, eu vou estar lá. Se o pastor abrir a boca, eu corro para lá. Ele só precisa de uma brechinha, irmão, só para servir. Porque ele entende, ele compreende a quem ele está servindo, irmão. A pessoa que serve, que só serve, ela serve do jeito que ela quer, da maneira que ela quiser. Quero dizer para você, irmão, não seja apenas só não apenas só sirva, seja servo, irmão. O servo, ele abre mão, irmão. Ele abre mão dos seus direitos. Ele se torna uma pessoa vulnerável, irmão. Ele não se importa se as pessoas estão tomando, se as pessoas estão se aproveitando dele, não, irmão. Ele não se importa, irmão. Ele apenas quer servir. Ao contrário daquela pessoa que só está lá para servir. Ela não consegue nem servir o seu inimigo, porque ela serve quem ela quer e da maneira que ela quiser. Agora o servo, ele consegue até servir o seu inimigo. Olha só, irmão, até o seu próprio inimigo ele consegue servir. E aí é onde está a diferença, irmão. Nós temos que ser servo, não apenas só servir, mas ser servo. Jesus, ele nos deixa um grande exemplo. Ele lava os pés dos discípulos, mostrando para mim e para você. Ele se esvazia de toda a sua glória. Ele poderia estar ali com os pés lá e falar assim para o discípulo assim: ei,
lava os meus pés aqui. Ele poderia, irmão. Ele poderia chegar a qualquer momento e falar assim: lava os meus pés. Mas ele não fez isso. Ele lava os pés dos discípulos, nos mostrando que nós temos que ser servo. Se nós queremos ter um coração grato e queremos servir a Jesus, seja servo, não apenas sirva. Seja o menor, seja aquele que só trabalha nos bastidores lá. Talvez você não tenha sido visto por ninguém. Ei, mas Jesus, Ele está te vendo. Não se empolgue não com o holofote. Não deixe de servir as pessoas pelo que as pessoas eu não vou servir porque aquele cara ali, ele fez isso e fez aquilo. Não vou servir porque aquela mulher ali fez isso e fez aquilo. Não, irmão. Sirva. Seja servo. O nosso problema é que nós não queremos servir. Os nossos problemas é que a gente faz exceção de pessoas. O nosso problema é que a gente julga as pessoas pelas aparências. Eu não vou servir porque não faz parte do meu rol de amizade. Eu não vou servir porque essa pessoa tem uma cara de malandro, e eu não vou servir. Jesus, Ele não olhava para isso. Diz a palavra de Deus que Ele só servia. Era ladrão, Ele serviu. Era prostituta, Ele serviu. Era as pessoas rejeitadas, Ele serviu, Ele curou. E por que nós não queremos fazer isso, irmão? Por que nós que nos julgamos ser cristãos, nós não queremos servir? Nós queremos ser servidos. Eu tenho que ser bem servido na igreja. Os louvores têm que falar comigo. A palavra tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não foi legal. Sempre querendo ser servido. Sempre querendo ser servido. E Jesus, Ele nos deixa uma grande lição. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que tomando a forma de homem, se humilhou. E por que a gente não quer se humilhar, irmão? Sabe por quê? Porque nós não somos servos. Simplesmente assim. Achamos que somos servos e não somos servos. Nós só servimos. Então que nessa noite você possa refletir. Quem você é em Jesus? Você só serve ou você é servo? Se você só serve, só serve, pare e reflita. Pare e reflita. Porque talvez você está gastando tempo e energia e não está servindo a ninguém. Só o seu próprio ego. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer nós refletirmos nos exemplos que Ele deixou para nós, que nós possamos viver tudo aquilo que Jesus Ele tem para nós, e que nós possamos seguir esses caminhos, seguir esse norte que Ele já nos deu. Se nós queremos amá-lo, nós temos que amar o nosso próximo. Se não, irmão, nada feito. E isso é um
pré-requisito muito forte para que nós possamos entrar no reino de Deus. Se nós formos olhar lá em Mateus 25, vai dizer: vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apacentará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei, o que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e vieste e me visitaste, estive preso e fosse me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou quando tivemos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedaste? E quando te vimos nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E respondeu o rei, dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, e não me visitaste. Então eles lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o fizeste, não fizeste a mim. Irão este para o tormento eterno, e o justo para a vida eterna. Olha só, irmão, olha só, o segredo está aqui. O segredo está aqui. O segredo do servo está aqui, ó. Mateus 25. Esse é o segredo, para que nós possamos ter um coração grato a Deus e mostrar a Deus com atitude que nós o amamos, e que nós temos um coração grato por tudo que Ele fez por nós, quando nós estávamos perdidos. Que Deus te abençoe. Você pode ficar de pé? Pode ficar sentada, Dona Maria. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí? Eu só queria fazer uma pergunta para você. Para você e para mim. Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos servos ou apenas só servimos? Quem nós somos? Que você possa refletir nisso. Você pode fechar os teus olhos aí? Você pode apagar a luz? Como é que você serve o teu próximo? Como é que nós servimos o nosso próximo? Qual é a motivação que nos leva a servir ao nosso próximo? Será que nós servimos por servir? Ou será que nós somos servos porque nós entendemos a quem nós estamos servindo? Quem nós somos?
Jesus, a tua palavra foi pregada, Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu direcionamento, Jesus. Principalmente para mim, Pai, eu sou o primeiro a ouvir a sua voz, ó Pai. Eu fui o primeiro a ser confrontado quem eu sou realmente. Eu fui o primeiro, Pai, a ser confrontado quem eu sou, Jesus, em Ti, Jesus. Ah, Jesus, nos perdoa, Pai, se muitas vezes, ó Pai, nós estamos servindo, estamos, ó Pai, com controle de tudo em nossas mãos, ó Pai. Nos perdoa, Jesus, por muitas vezes servir, ó Pai, quando era conveniente a nós, ó Pai. Nos perdoa quando nós servimos ao nosso próximo, ó Pai, porque o pastor mandou, porque alguém orientou, Jesus. Nós não servimos ao próximo, Pai, com a motivação, Pai, de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por o Senhor ser o maior dos servos, ó Pai, e nos deu um exemplo maravilhoso. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes não seguir o teu exemplo, Jesus. Mas de hoje em diante, Jesus, ouvindo essa palavra, nós queremos, ó Pai, ser servo do Senhor, servo dos outros, ó Pai. Jesus, nos ajuda, Jesus, a quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, na hora de servir ao próximo, na hora que nós fomos confrontados a servir, Jesus. Quebra, Pai, todo o orgulho, toda a soberba, Pai, todo eu, Jesus. Jesus, vence a nossa carne, Espírito Santo de Deus, vence a nossa carne, Pai. Obrigado, Jesus, por esse direcionamento, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor ainda continua nos corrigindo, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos ama, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama, Jesus. Obrigado, Jesus, que privilégio, Pai. Obrigado, Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina, Jesus. Essa é a nossa humilde oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, amém? Deus abençoe a todos. Você pode levantar suas mãos aos céus assim, você pode acender as luzes. Que a graça de nosso Senhor